Vamos falar sobre feedback, mas vamos falar de uma forma um pouco diferente, porque a gente sabe que se você quiser saber sobre feedback, é só você fazer uma consulta simples no YouTube e você vai ter vários vídeos explicando 10, 15 e até 20 tipos de feedback. E aí você fica meio louco, né? Para que tanto feedback? Qual usar? Qual é o momento correto de usar cada um? Aqui eu apenas vou te explicar os dois que vocês mais irão usar. Os dois que realmente vai fazer a diferença na sua vida como gestor e também como profissional de melhoria contínua, porque você precisa dar feedback para as pessoas. E na minha humilde opinião, a gente só tem dois tipos principais de feedback, que é o feedback positivo e o feedback negativo. Vamos chamar de negativo, mas muitas pessoas gostam de chamar de feedback de reposicionamento, feedback de puxão de orelha. Tem vários nomes que se dão, mas vamos chamar de positivo e negativo para ficar mais fácil o seu entendimento. Primeiro ponto que você tem que entender é que a palavra feedback, ela quer dizer um retorno. Você dá um retorno a alguma ação que a pessoa fez, mesmo alinhado com ela ou não alinhado com ela. Então imagina que a pessoa está fazendo alguma coisa errada dentro do processo e você vai lá dar um conselho para ele. É o que a gente chamava antigamente de conselho, de dar um toque, né? Vamos dar um toque nele, eu vou lá dar um toque. Mas agora, com essa americanização das palavras, se tornou feedback. Eu não tenho nada contra isso, eu gosto também de usar a palavra feedback, mas isso é um toque, né? É um aviso, é um cuidado que você vai ter com o seu colega, com o seu operador ou com o seu superior, mas a gente vai entender como usar esses dois modelos de uma forma mais simples. Como eu falei, existem muitos tipos de modelos de feedback. Eu vou mostrar para você em um site, uma simples pesquisa, como você vai achar vários tipos de feedback. Dá uma olhadinha. Neste site aqui, ó, Poder da Escuta, eu tenho aqui, ó, 10 abordagens para qualificar relações e resultados focado em feedback, tá? Então ele chama de feedback positivo, ele chama de feedback negativo, né? Que são os dois feedbacks que para mim eles englobam tudo. Mas aqui ele coloca feedback corretivo, feedback construtivo, feedback motivador, feedback coaching, feedback 360, que é um modelo também muito usado, tá? Que eu gosto muito, tá? Onde que a gente envolve aí os feedbacks de várias pessoas dando feedback para uma pessoa só de um determinado ponto. Normalmente a gente usa o feedback 360 em dinâmicas de grupo. É muito bom, tá? Aí tem aqui o feedback 90 graus, que esse aqui eu nem conhecia, tá? E aí tem o auto feedback, né? Que eu acredito que deve ser o feedback que você faz com você mesmo. E tem o feed forward, que também eu nem conhecia esse. E basicamente isso, na minha opinião, acaba mais complicando do que ajudando. Então a gente vai falar realmente do que importa, tá? Que são os feedbacks positivos e o feedback negativo. Então vamos lá. No dia a dia a gente precisa dar o retorno para as pessoas, a gente precisa direcionar as pessoas. O feedback ele tem que ser usado de uma forma técnica, tá? Você não pode simplesmente usar o feedback como uma ferramenta simples de conversa do dia a dia. Eu sei que no dia a dia, no bate-papo, a gente vai direcionando as pessoas, a gente vai puxando para cá, colocando as pessoas no trilho, né? Beleza, isso são vários feedbacks que você vai dando, mas o momento do feedback positivo e o feedback negativo, as pessoas têm que saber que está acontecendo um momento de feedback ali. Porque quando você mostra às pessoas que você está avaliando elas, na maioria das vezes, 99% essas pessoas vão valorizar isso, tá? Vai ter a pessoa que não vai estar nem aí para isso, mas normalmente são pessoas que já estão a fim de sair da empresa, pessoas que não estão mais agregado aí dentro do processo. Então o que é que acontece? Quando eu vou dar um feedback, eu tenho que avisar que aquilo ali é um feedback, tá? Mas não na hora, principalmente do positivo que eu quero fazer em grupos. Além daquele momento, ó, pessoal, ó, eu queria mostrar aqui para todo mundo que João ele fez um bom trabalho. Eu queria que todo mundo soubesse que esse trabalho ele está sendo validado pela nossa equipe, que todo mundo viu isso e que é assim que a gente quer, um profissional desse jeito. Parabéns, João, é isso que a gente precisa. Eu espero que mais pessoas aqui
Peguem esse seu exemplo e usem também, tá? Usem isso como força para se motivar e trabalhar melhor aqui dentro da empresa. Então isso aqui é um feedback que a gente chama de feedback positivo, mas em público. Mas tem um feedback positivo onde que você vai estar lá direto com o operador. E aí, ou com seu colega de trabalho, com seu gestor, o que for, tá? E aí você vai conversar olho no olho, explicando sobre aquele feedback, o que é que ele está ganhando com aquilo ali, o porquê que ele está sendo ali positivamente evidenciado, tá? Então o feedback positivo ele é muito mais simples, ele é muito mais tranquilo. Quando a gente vai para o feedback negativo, é onde que começa a preocupação não, mas a gente tem que ter muito mais cuidado na hora de fazer esses feedbacks, porque o feedback negativo ele nunca pode vir com ameaça no final. Eu tenho que dar o feedback e finalizar o feedback com um acordo. Posso confiar em você? Você aperta a mão da pessoa. Podemos acordar desse jeito? Você joga a bola para o seu interlocutor. É o melhor jeito de se terminar um feedback negativo. E lembrando que feedback negativo nunca pode ser feito em público, porque aí você pode ter um problema judicial, tá? E você pode ter um problema também de passar vergonha à pessoa, tá? Vai ter vários tipos de problemas. Então, o feedback negativo sempre é só você e a pessoa, e se for uma pessoa muito problemática, você coloca uma pessoa como testemunha. Então imagina que é uma pessoa que causa muito problema, uma pessoa, por exemplo, que tem estabilidade dentro da empresa, que está querendo arrumar muita confusão, e aí, quando você for dar um feedback negativo, coloque uma pessoa como testemunha, isso é muito importante, e leve um documento para que ele assine que aquela conversa ali existiu, já que você não vai poder gravar a conversa, tá? Porque criminalmente isto é proibido, a não ser que isso tenha uma cláusula no contrato e que você avise a ele e ele aceite que é a gravação. Então, tudo isso você tem que validar tudo antes para que não tenha problema. Mas a assinatura, com o que está escrito, os tópicos que você vai falar, pode ter. E aí você começa o seu feedback, por exemplo, de um colaborador que está faltando muito, aumentando o nível de absenteísmo. Roberto, você chama o Roberto e senta numa mesinha, um lugar mais tranquilo, ou até fora da área, ou até numa sala, no administrativo, o que for, tá? Tira ele do local de trabalho. E aí você vai falar com ele, Roberto, é o seguinte, eu tô te chamando, isso aqui é um feedback, tá? Um feedback que é para te direcionar, nunca falar a palavra negativo, né? Sempre use palavras diferentes para que ele não seja reativo para receber aquela informação. Então a gente tá te chamando aqui para dizer que você está sendo advertido verbalmente, porque você está com um número de faltas muito grande e você não está trazendo atestado, você não está explicando por que está faltando. A gente precisa do seu trabalho aqui e eu preciso que você tenha um pouco mais de compromisso, tá? E aí eu queria que a partir de hoje, se você fosse faltar, você acordasse isso comigo. E se você for de última hora, algum acidente, alguma doença, que você ligue para mim, tá? Você vai fazer aí o que precisa ser feito, traga o atestado. A gente pode acordar desse jeito, tá tranquilo para você. Eu gosto muito da sua mão de obra, eu gosto muito do seu trabalho, mas eu preciso que você siga as regras da empresa. Então isso é um feedback que a gente chama de feedback negativo, mas você tem que terminar com o acordo. Podemos fechar esse acordo, posso confiar em você, ele vai confiar com certeza, ele vai apertar sua mão, como eu falei, 99% das vezes vai acontecer isso, 1% a pessoa vai virar e vai falar, quero nada de conversa, de sair, faz o que tu quiser, o que você quiser eu quero. Isso já aconteceu comigo, tá? Então você tem que estar preparado para esse tipo de situação também. Fechando isso, você tem o feedback negativo e o feedback positivo. É importante você conhecer os outros, pode ser até que seja. Para mim, o que você vai usar é o positivo e o negativo. Se você usar isso como modelo de trabalho para sua gestão, com certeza você vai ter um bom resultado, com certeza as pessoas vão confiar mais em você, com certeza você vai ter mais controle sobre as pessoas e isso vai direcionar o teu trabalho aí para a excelência operacional. Isso é fato, isso vai acontecer. Então pratique muito bem a questão do feedback positivo e do feedback negativo e fala aqui pra gente, tá? Coloca nos comentários aí qual foi as experiências que vocês tiveram usando essas técnicas, tá? Anota isso aí, coloca uma fichinha de quantidade de conversa que você tem com cada operador. Isso é muito bom, tá? Faz isso anualmente e você fala, ó, dei X feedback para você esse ano, você melhorou, parabéns, tá? O final de ano, né? Muito bacana. Então é trabalhar com fatos e dados, beleza?
Então, vai lá para a atividade e aí me diz o resultado.